E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português no Instagram e no YouTube. Eu sou o professor Luiz Felipe e eu tô aqui para te ajudar com algumas resoluções de prova, tanto da URGS quanto do Enem. Selecionei para nós hoje a questãozinha de número 13 da prova de 2015 da URGS, que diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem de segmento do texto da voz ativa para a voz passiva. Então, nós temos transformação de voz ativa em voz passiva. O que tu precisa lembrar? Que a voz passiva sempre é uma transformação da ativa, tá? E para que haja uma transformação da ativa na passiva, o teu verbo da voz ativa tem que ser um verbo transitivo direto, tem que ser VTD, ou VTDI. Por quê? Porque esse tipo de verbo vai te dar um objeto direto, que é aquele objeto que não vai ter a preposiçãozinha, tá? O que importa aqui, só para tu lembrar? Que o objeto direto da voz ativa vai se transformar em sujeito na voz passiva. O sujeito da voz ativa, vai anotando, se ficar com dúvida, volta o vídeo e vê de novo. O sujeito da voz ativa vira agente da passiva na voz passiva e o verbo da principal passa para a voz passiva, sempre ganhando um auxiliar. Como é que vai ser esse auxiliar? É o verbo ser no mesmo aspecto do original. Ou seja, se na frase original, na voz ativa, tu tem um verbo que está no pretérito perfeito, na voz passiva tu vai ter um verbo ser no pretérito perfeito. Se na ativa tu tem um verbo no presente, então na passiva o teu ser está no presente, certo? Então esse é o verbo auxiliar mais o particípio do original. Vamos pensar agora assim. Tu tem na letra A, Chagas e Silva postava-se de palito à boca. Postava-se de, olha só, já fez um postava-se de, aquele C ali é essa partícula C é reflexiva, né? Postava ele próprio, né? De palito à boca, é o jeito que ele estava. Então esse postava-se não é um VTD, ele não vai te dar um objeto direto, então já exclui, tá? Tudo que não te der um objeto direto, tu já exclui. O que pode trazer de dúvida para nós aqui nessa questão para a gente ser um pouco mais objetivo? Te convido a fazer análise sintática de todas essas alternativas, tu ir marcando onde é que está o sujeito, onde é que está o verbo, onde é que está o objeto direto e fazer aquele movimento. O objeto direto vira sujeito vira agente da passiva e o verbo principal passa para a passiva com o auxiliar, que é o ser, no mesmo aspecto do original, mais o original no particípio. Vai tentando organizar isso na tua cabeça, tá? Para a gente tentar ser um pouco mais rápido. O que pode trazer de dúvida aqui? A letra E tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Tem essas casas punham ao alcance dos gourmets virtuosíssimos, secos e molhados. Qual é o verbo? O verbo é punham. E esse verbo está no pretérito imperfeito. Tá? O verbo pôr no pretérito imperfeito. Então eu tenho punham. Quem é que punha? Essas casas. Então essas casas é sujeito. Sujeito, essas casas. Punham é o verbo. O que elas punham? Elas punham virtuosíssimos, secos e molhados ao alcance dos gourmets. Então, qual é o objeto direto? Virtuosíssimos, secos e molhados. Olha como é que ele me dá a proposta de voz passiva. Os gourmets eram postos ao alcance de virtuosíssimos, secos e molhados por essas casas. Vamos começar então pelo sujeito. O sujeito é essas casas, tá? Na voz passiva, por essas casas. O sujeito virou agente da passiva. Correto. Punham é o meu verbo. O verbo é pôr. E esse verbo está no pretérito imperfeito. Então, o verbo ser tem que estar no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era. Então, eram. O verbo ser está exatamente como deveria estar. E postos é o particípio de pôr. Ou seja, a formação verbal está correta e o agente da passiva está correto. Está maravilhosa essa letra E. Onde é que está o problema? Que eles não transformam um objeto direto em novo sujeito. Eles pegam uma parte ali, que é o dos gourmets, tiram aquela preposição do dos gourmets e transformam os gourmets em sujeito. Nada a ver. O que deveria ser o sujeito? Virtuosíssimos, secos e molhados. Então, como é que é a voz passiva dessa letra E? Virtuosíssimos, secos e molhados eram postos por essas casas ao alcance dos gourmets. Isso seria uma correta voz passiva. Anota depois essa frase e faz análise, tá? Onde é que está a nossa resposta de fato? Na letra B. Ele que tanto marcou a rua. E aí eu tenho marcou sendo o verbo no pretérito. Marcou é o meu verbo no pretérito. Ele é sujeito de marcou e a rua é a coisa que foi marcada. Então, marcou é verbo, ele é sujeito, a rua é objeto direto. O que vira então? O objeto direto vira sujeito. A rua. Marcou está no pretérito perfeito, então o verbo ser está no pretérito perfeito. Foi. Marcar no particípio? Marcado. Foi marcada por ele, que era sujeito, agora passa a ser
o agente da passiva, certo? Presta atenção no que eu falei, se tu ficar com alguma dúvida, tem no canal do Peso 3, youtube.com/peso 3, uma aula minha te explicando mais ou menos ali, rapidinho e tal, como é que se faz uma transformação de voz ativa em voz passiva. Dá uma procurada nesse vídeo aí que tem a teoria toda disso que eu falei, tá? Mas aqui então a nossa resposta é a letra B. Espero que tu tenha entendido. Se ficar com alguma dúvida, comenta aqui no vídeo ou me envia por e-mail para o lsfportuguesa@gmail.com. E se tu gostou, obviamente, compartilha com teus amigos aí, compartilha com todo mundo, para todo mundo saber que tem resoluções de URGS aqui no canal do LSF Português. Valeu!